Como que está sendo o seu dia? Eu espero que esteja tudo bem e que a presença de Deus esteja na tua vida. Que coisa boa! É meio-dia e nós vamos entrar em oração em nome de Jesus. Pastor Carlos, mais uma vez, convidando ao senhor e a senhora para que juntos possamos clamar a Deus, suplicar a Deus em favor das nossas vidas. Amém? Graças a Deus. E eu quero perguntar ao senhor e à senhora, a você que me ouve agora, que assiste esse vídeo, o que você tem feito para agradar a Deus? Você tem agradado a Deus com as suas atitudes? Aquilo que você tem feito tem de fato agradado a Deus? É o que nós vamos e que precisamos fazer, entender. Porque muitas das vezes nós estamos até fazendo algo, estamos indo para a igreja, estamos de alguma maneira servindo a Deus, mas pode ser que nós criamos um Deus do nosso jeito. Pode ser que nós fabricamos um Deus do nosso modo. Mas que quando o verdadeiro Deus nos corrige, nós achamos ruim, porque nós sentimos falta do Deus que nós mesmos construímos. Vocês estão me entendendo? Eu quero falar para vocês do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, para os evangélicos, sim, apóstolo Paulo. Para os católicos, você que é católico, nós temos muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs que são católicos e que ouvem os nossos vídeos. O vídeo do pastor Carlos circula por diversos lugares. Nós temos recebido mensagem de católicos que ouvem o nosso vídeo. E para os católicos, o apóstolo Paulo é chamado São Paulo. São Paulo. Então, esse apóstolo, antes, segundo a Bíblia, ele era chamado Saulo. Ele era alguém ignorante, mas ele não tinha o conhecimento, até mesmo da sua ignorância. Ele servia a um Deus que, no entender dele, era um Deus verdadeiro. Como muitas pessoas, isso acontece hoje com muitas pessoas. Ele serve a um Deus que, no entender dele, é o verdadeiro. Mas a Bíblia vai dizer que o verdadeiro Deus é o Deus que criou os céus e a terra. E tudo o que aqui há. É o Deus que criou o mar. Esse é o verdadeiro. Mas para o apóstolo Paulo, ele achava que estava na direção certa. Mas um dia, Deus, o próprio Deus, se revelou a ele, permitindo uma cegueira física na vida do Paulo. E ele ficou cego. E depois Deus o curou. E assim ele pôde entender, de fato, qual o Deus verdadeiro. Então ele passou a conhecer a Deus.
hoje, muitas pessoas ainda não conhecem a Deus. Algumas conhecem de ouvir falar, mas não tiveram uma experiência com Deus. Para o apóstolo Paulo, ele falava com muita sabedoria, porque ele teve uma experiência com Deus. Ele teve pessoalmente, fisicamente. Os olhos dele foram fechados, ele ficou cego. Então muitas coisas acontecem na vida das pessoas para que possamos entender Deus, é Deus se revelando. Então, quando tudo está bem, a vida segue. Mas quando acontece algo que sai fora daquilo que é o normal, nós buscamos a Deus. E muitas das vezes, busca-se a qualquer Deus e não se tem um resultado da sua busca. Porque somente Deus pode resolver qualquer situação na vida de uma pessoa. Então, quando o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação de Deus, o verdadeiro, ele deixou de servir ao Deus que antes era um engano. E ele passa a servir em espírito e em verdade. Agora aquele homem que antes era Saulo, agora ele passa a ser Paulo. Porque quando Deus se revela a alguém, ele muda o nome. Deus muda. Somente Deus pode mudar o nome. Antes, o apóstolo Paulo era chamado Saulo, o ignorante da fé. Ele até tinha uma fé, mas colocava em um lugar errado, em um Deus errado. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele matava em nome dessa fé? Quantas pessoas ele tirou a vida? Mas ele tirou vida de pessoas achando. Ele matava cristãs. Alguém que falasse que servia a Deus, ele ia contra, ele matava. Ele matava. Tudo isso porque alguém estava indo contra o Deus que ele servia. E isso acontece até hoje, dentro das igrejas. Quantas são as igrejas espalhadas no Brasil e no mundo? Sabe, pessoas que não vai em uma outra igreja, não entram em outra igreja que não seja da sua religião. A questão é que religião não salva ninguém. Essa é a verdade. Então pessoas até hoje ainda brigam, se maltratam por causa de religião. Por isso que nós dizemos aqui todos os dias, nós pregamos, seja você católico, seja você espírita, seja você evangélico, tenha ou não tenha religião, nós pregamos. Porque nós pregamos um Deus que é vivo, um Deus que sara. Por isso nós começamos perguntando, como que está a sua vida com Deus? O que você tem feito para agradar a Deus? Porque no momento que as coisas apertam, é comum se buscar a Deus. Mas nós devemos ter uma intimidade para que quando nós venhamos a buscar, nós possamos então ter um amigo, é alguém que nos conhece. Amém? Graças a Deus. Então, o apóstolo Paulo, agora ele recebe uma revelação que aquele povo que ele matava, ele estava perseguindo o povo de Deus. E ele é revelado pelo próprio Deus. E ele passa a viver uma outra vida. Deus mudou o nome dele, que antes Saulo, agora Paulo. E ele passa a viver essa fé. E olha o que ele vai nos dizer aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4.
Olha o ensinamento que esse apóstolo, um dos grandes apóstolos, um dos maiores apóstolos, o apóstolo Paulo, para você que não sabe, ele veio depois de Jesus. Todos eles, os apóstolos, esteve com Jesus. Paulo não. Paulo foi um dos últimos. Ele não chegou a andar fisicamente com Jesus. Mas esse homem, ele foi usado grandemente a ponto dele escrever 14 livros da Bíblia. No Novo Testamento, ele escreveu. Então, ele foi um homem que, depois da transformação, ele viveu para Deus. Ele viveu 100% para Deus. E aqui ele deixa uma mensagem de ensinamento. Aquelas pessoas, os discípulos que estavam com ele, e esse ensinamento é para nós nos dias de hoje. Olha o que ele diz aqui. Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Vocês conhecem os mandamentos. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, olha que ensinamento maravilhoso. Olha que coisa grande. Ele passa a ensinar o que ele está vivendo. Quantas são as pessoas que hoje ensinam, mas não vivem? Mas ele tem a preocupação de deixar esse ensinamento para os discípulos, aqueles que estavam com ele. Ele diz, olha, quanto aos irmãos, já instruímos, ou seja, eles já tinham ensinado acerca de como viver para agradar a Deus. Você precisa agradar a Deus. Você precisa ter uma comunhão com Deus. Você precisa de Deus na sua vida. Tem pessoas que dizem, eu não preciso. Ele acha que não precisa de Deus. Mas quando ele cai em uma situação de fracasso, ele acaba clamando. Mas ele vai clamar muitas das vezes em vão, porque ele não conhece a quem ele está clamando. E Deus, ele não vai se revelar se você não permitir. Deus, ele se revelou a Paulo, mas ele permitiu uma cegueira na vida dele. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida é Deus permitindo, é Deus se revelando, para que você venha conhecer verdadeiramente a Deus e não viva em um engano. Esse Deus que eu estou te apresentando é o Deus que vai cuidar da tua saúde, da tua família, dos teus negócios. Esse é o verdadeiro Deus. É o Deus que quando você clamar, Ele vai te responder. Por isso eu te convido para orar comigo todos os dias. E olha, nós estamos aqui, nesse mesmo horário, todos os dias, meio-dia, fazendo a oração do meio-dia. Também oramos 1h da manhã, nas madrugadas, estamos aqui orando, até que Jesus volte. Esse é o nosso propósito. E se você estiver conosco, não tenha dúvida que Deus vai te abençoar. É impossível. O poder da oração é algo tremendo. É impossível Deus não te ouvir. Quando você ora, quando você se despoja com o coração. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Vamos orar para que Deus venha tocar na tua vida, para que Deus venha te abençoar.
para que Deus venha colocar aquilo que você ainda não tem na tua vida e Deus venha tirar aquilo que vem te fazendo mal. Tem coisas que fazem mal para a vida do ser humano. Tem situações que você não quer na sua vida, não é verdade? Então nós vamos orar para que Deus tire essa situação e que Deus coloque coisas novas. Deus, Ele está dizendo nessa palavra que Ele quer que você venha a conhecer a Ele verdadeiramente. Porque se você conhecer, não somente de ouvir falar, mas que você venha ter uma experiência, você vai ver que é a coisa mais linda. Amém? Graças a Deus, vamos ao momento de oração em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. E o que nós queremos é nos aprofundar, é conhecer mais e mais a esse Deus. O Deus do apóstolo Paulo. E para os católicos, o Deus de São Paulo, né? Para os católicos. Amém? Graças a Deus. Se coloque em oração. Pense no que você tem feito. Você tem de fato agradado a Deus? É um momento de reflexão. É um momento de reflexão. Você tem de fato agradado? Porque de repente você pode achar que está agradando como fazia o apóstolo Paulo. Mas agora é um momento de oração e você vai falar com Deus. Oração com o pastor Carlos Oliveira, do Ministério Profético das Nações. Meu Deus, Pai amado e querido, nós te pedimos permissão para permanecer diante da tua presença, Pai. Nós entramos em oração agora, ao meio-dia, e nós queremos glorificar o teu santo nome. Queremos, meu Deus, dizer ao mundo inteiro que o Senhor é Deus, é o único Deus, o Deus do impossível, o Deus que vai além da medicina, o Deus que vai além dos advogados aqui da terra, dos juízes, o Deus que é juiz dos juízes. Nós queremos, Deus, estar com um coração aberto para te conhecer melhor. O apóstolo Paulo, meu Deus, ele não entendia. Um dia ele viveu na escuridão, mas o Senhor se revelou. E eu venho, Deus, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor venha se revelar na vida dessa pessoa que ainda não te conhece, que ela só te conhece de ouvir falar, que ela até tem ido na igreja, mas ela tem praticado uma religião, e o Senhor não é Deus de uma religião, o Senhor é Deus daquele que te busca de todo o coração. Então, meu Senhor, venha se revelar a essa pessoa, venha mudar a história dela, a vida dela. Deus, toca nessa vida. Aponta, meu Deus, o teu braço poderoso aonde essa pessoa está. E eu oro agora, Senhor, nesse horário de meio-dia, meu Deus, pelos 27 estados desse Brasil, aonde estiver uma pessoa orando comigo agora, pessoas, meu Deus, que desce lágrimas agora. Meu Deus, acolhe essa lágrima e abençoa a vida dela. Revela-se a ela, Pai. Muda a história dela. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Toca no canceroso, no aidético, no diabetes. Meu Deus, toca naquele que tem a pressão alta, a pressão baixa. Toca, Deus. Visita aquele, meu Deus, que sofreu um acidente. Meu Deus, cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toca, meu Deus,
em todas as áreas da vida dessa criatura. Onde tiver algo fora do lugar, Deus coloca no lugar. Em nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço porque sei que o Senhor já tocou. E se você crer, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida. Deus, Ele já tocou na tua vida. Recebe o teu milagre agora. Olha nas mãos do pastor. Recebe o teu milagre. Em nome de Jesus. Eu não sei qual que é o milagre que você está precisando. Mas olha, recebe agora. Porque Deus nos colocou nessa terra para profetizar na tua vida. Para que vidas sejam mudadas. Você não nasceu para sofrer. E se tem algo te causando um sofrimento, olha nas mãos do pastor e diga: eu recebo a minha vitória, eu recebo o meu milagre, em nome de Jesus. Graças a Deus. Se inscreva no nosso canal. Primeiro passo, você começa em se inscrever. Você quer vitória? Então, tem tantas coisas aí que não tem te feito bem, mas que muitas das vezes você acaba assistindo. E o primeiro passo para que você venha sair de uma situação que não tem te agradado é se inscrever nesse canal. Aqui nós falamos de um Deus que é vivo. Então você se inscreve, aciona o sininho para que você seja notificado toda vez que o pastor entrar em oração. Você vai compartilhar com pessoas, dividir a bênção. A bênção que chega na nossa vida é para ser dividida, compartilhada. E você vai compartilhar com outras pessoas. Amém? Graças a Deus. Fique na paz. Tenha um ótimo final de tarde. E saiba, Deus, Ele é na tua vida. Por isso, Ele nos colocou frente a frente para que você seja abençoado. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.